Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri e hoje a gente vai falar do Stefani, mais conhecido como Ramon Dino, que competiu na categoria Classic Physique lá em Portugal nesse último final de semana. Antes de a gente começar esse vídeo propriamente dito, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Stefani aí no YouTube, foi alguns meses atrás. Eu lembro que eu vi aquele físico e eu pensei, putz, que físico espetacular, né? As proporções desse cara, a linha dele, né? Muito estética, o peitoral dele fibrando. Pô, esse cara é sensacional. Se ele for competir na Classic, eu achava que ele tinha até chance de ficar nas primeiras colocações ali no Olímpia. Só que o problema é que quando eu descobri o peso dele, aí já pensei, putz, então não é bem assim. Porque eu lembro que ele tinha que perder mais de 10 quilos para conseguir bater o peso na categoria. E ele já estava bem seco, né? A pele já estava bem fina. Então, assim, putz, se esse cara vai perder mais de 10 quilos, vai perder toda essa massa muscular. Ele vai chegar bem pequeno na competição. Só que ele competiu, né? Então, nesse último final de semana, e ele chegou bem melhor do que eu imaginava. Mas ainda não foi o suficiente, né? Então, vamos começar aqui com um vídeo da rotina de pose dele individual e eu vou comentando. A primeira coisa que a gente já vê aqui, né? Olha esses quadríceps, olha o tamanho desse vasto medial, muito grande, vasto lateral enorme. A gente consegue ver todos os músculos do quadríceps, panturrilha gigantesca, cintura bem amarrada. Ele tem aqui o quadril bem estreito, né? A grande dorsal bem, consegue expandir bastante, peitoral bem cheio, braços bons. Pô, o cara tem um físico fantástico. Não imaginava que ele ia conseguir chegar com esse físico. Com esse peso de 98 quilos. Olha, se fosse fazer uma estatueta com essas proporções aí, é espetacular. Só que é aquela coisa, né? Quando a gente vê um físico assim sozinho, a gente pensa, pô, esse cara vai vencer o Siban. Só que a gente sempre tem que comparar com os outros atletas, né? Porque tem gente que fica muito bem sozinha, mas na hora que você coloca do lado dos outros atletas, aí o cara desaparece. Será que é o que vai acontecer? Bom, aqui ele está parecendo muito volumoso, né? Bem preenchido e tal. Só que quando ele chega do lado dos outros atletas, aí que começa um pouco da decepção. Ele não é um cara alto, né? 1,78, tá na média. Só que a gente vê o volume dele, ele não é tão volumoso assim. Ele já não era tão volumoso com 100 e poucos quilos. Mas aqui então, a gente já vê assim que, né, não é bem o que a gente imagina. Além disso, você vai ver que nas poses individuais, quando ele estava lá sozinho, ele conseguia contrair muito bem o quadríceps. E nessas comparações aqui com os atletas, ele não consegue. Toda hora parece que a perna dele fica um pouquinho relaxada, a gente não consegue ver os cortes tão profundamente quanto a gente via anteriormente, tá? Esse cara aqui, que eu não me lembro o nome, ficou em primeiro lugar. Então o que a gente já consegue comparar aqui, né? O Stefani ficou em segundo. Então, panturrilha. Panturrilha conta? Não sei, né? Acho que não. Panturrilha do Stefani, muito boa, né? Olha, uma das melhores panturrilhas aí da Classic Physique. Aqui não tem, né? Deixou em casa. Quadríceps. Desse cara aqui não é muito volumoso, só que ele tá muito mais cortado, né? A gente consegue ver até o sartório aqui. Cadê o sartório aqui do Stefani? Não dá pra ver. Além disso, o Stefani deixa as pernas muito juntas. Não sei se fica tão adequado assim nessa pose, tá? Cintura desse cara aqui é fina, não tão fina quanto o Stefani, mas tá ok. Ele tem um pouco mais de dorsal do que o Stefani. O peitoral dele é pior do que o do Stefani. O do Stefani é muito mais preenchido. E o bíceps aqui tá estranho, né? Esse bíceps esquerdo aqui parece que tem um pouco de... não tá simétrico os dois bíceps. Enquanto o do Stefani está, né? Então assim, nessa pose quem vence? Difícil dizer. Porque a gente vê esse físico aqui, a gente sempre pensa na estética. Pô, esse cara aqui tinha que ter vencido a categoria. Só que quando a gente começa a ver, pô, o quadríceps desse cara aqui tá melhor, tá muito mais detalhado. Aqui, muito volumoso e tal, mas assim, tá faltando detalhe. Então assim, a coxa desse cara tá melhor. Latíssimo do dorso aqui tá maior, né? Então as cinturas dos dois são finas, mas aqui tem um pouco mais de expansão. Aqui o peitoral e o bíceps desse cara aqui é pior do que o do Stefani. Só que talvez, somando tudo junto aqui, desse cara poderia ter vencido mesmo, né? Mas aqui é difícil analisar.
de baixo para cima novamente. O posterior de coxa desse rapaz aqui é muito boa, né? Muito volumoso. Aqui dá um aspecto, né, da coxa dele ser extremamente grande. Só que o do Stefani, se a gente vê que o vasto lateral dele é muito mais cortado. Só que em termos de volume, aqui tá bem maior. Glúteo também do cara, né, bem maior do que o do Stefani. O do Stefani a gente nem consegue ver, para falar a verdade. Só que a partir de agora a gente começa a ver umas bizarrices, né? Esse ombro aqui. O que é esse ombro? Esse tríceps aqui. Esse bíceps aqui. Não tem algo suspeito quando vocês veem isso? Será que é só músculo que tem aqui? É difícil dizer. Enquanto no Stefani, não me parece que tem nada além de músculo, né? Então, difícil, né? Agora, se a gente for pensar, tá, vamos considerar que isso aqui seja músculo mesmo. Pô, então o ombro do cara é bem maior do que o do Stefani. O braço do cara é bem maior, né? Principalmente o tríceps. Antebraço é pior, né? Mas aqui, o problema do Stefani é nessa pose. Ele joga muito o cotovelo para trás. E o que isso causa? O peitoral dele, esquerdo, fica meio que relaxado. A gente não consegue ver que está contraído. Então o peitoral dele está lá. Isso é muito ruim, tá? Esteticamente. Olha os outros atletas. Estão com o peitoral contraído. Principalmente esse cara aqui. Então essa pose aqui não ficou legal nele. Pensando que isso aqui seja músculo de verdade, coisa assim que eu acho que não é, eu daria também essa pose para esse cara aqui. Vamos ver de costas. Acho que é o duplo bíceps de costa agora, né? Isso. Vou parar aqui. Olha, o Stefani não tem muita marcação nas costas, tá? Essa parte de baixo, então, tá faltando bastante. E o outro problema dele, eu suponho que os árbitros estejam nessa direção aqui. Então, o que ele faz? Ele faz o duplo bíceps de costas e gira um pouquinho para mostrar as costas para o árbitro. Só que ele fazendo isso, ele acaba causando uma simetria entre o latíssimo do dorso, ou seja, a grande dorsal. Aqui fica menor, porque ele está jogando para trás, para um lado. Então aqui vai ficar menor e aqui vai parecer maior. Isso é uma simetria que acaba causando. Já as costas do cara, ele faz a pose alinhado, então você não vê a simetria, né, entre as costas. Parece até que tem um espelho de um lado para o outro. Muito mais detalhada, principalmente a parte de baixo das costas aqui. Esse ombro aqui, novamente, muito estranho. Bíceps também. Putz, difícil, hein? Glúteo aqui do Stefani deixou em casa, né? Parece que não tem. Além disso, não sei se é a pose, se é a filmagem, mas parece que a pele do glúteo aqui dele não tá tão fina. Igual desse cara aqui, tá bem mais fina, a gente consegue ver até as fibras musculares. Aqui não parece que tá. Então parece que falta um pouco de condicionamento para ele. Ó, o glúteo do outro cara também, ó, bem marcado. Acho que eles vão refazer essa pose aqui, acho que vai dar pra ver um pouco melhor. O Stefani vai acabar posando um pouco melhor, então a gente vai ver, ó, a gente consegue ver um pouquinho mais de marcação aqui agora na parte baixa. Mas o do cara aqui ainda tá melhor. Então assim, o Stefani principalmente, o que ele precisa melhorar? As poses, né? A gente vê que ele não posa muito bem. A gente vai ver de novo aqui o quadríceps dele, vamos ver, ó lá. Agora melhorou um pouquinho, mas ele coloca essa perna na frente para contrair, mas a outra de trás não fica muito boa, né? Então, e mesmo assim, ó, embora esteja até fibrando aqui o vasto medial dele, sumiu os cortes. Então, primeira coisa, ele precisa aprender a fazer as poses de forma adequada. Eu acho que se ele tivesse posado melhor, talvez ele tivesse até vencido aqui. Só que o outro cara estava mais seco e tal. Eu acho que é possível argumentar para qualquer um dos dois vencer. Então, se o Stefani tivesse vencido, daria para utilizar argumentos para ele ter ficado em primeiro lugar. O outro cara também. Só que, e aí? O Stefani, ele tem um futuro na Classic Physique? Eu acho que não. Primeiro que dizem que ele tem 1,78, né? Na competição ele bateu 1,78. Mas se você ver lá o vídeo do Miguel Chaim, ele diz que o Stefani teve que pesar lá 3 vezes porque ele não estava batendo peso. Inclusive, quando foram ver lá a estatura dele, parece que nem 1,78 ele estava conseguindo bater, mas acabou batendo, né, de 1,78 de altura.
E em um dos vídeos mostra ele fazendo assim, deixando o pé de lado, né, para tentar ganhar um pouco de estatura. Além disso, ele deixou o cabelo dele crescer, e a gente vê que quando o cara tá ferindo lá, ele não aperta aqui o cabelo dele, ele deixa, só encosta no cabelo do Stephanie. Então assim, o Stephanie, no dia da competição ali, embora tenha batido em 78, se eu fosse aferir ele lá, ele não bateu em 78 não, tá? Até porque também, a lista diâmetro que eles utilizaram lá, o Stephanie vai subir, vai para trás, nossa, uma confusão, tá? Essa pesagem foi difícil. Então vamos ver se o Stephanie consegue ainda bater 1,78 de altura, né? Eu acho que talvez ele tenha que fazer um estágio com o Horst lá para tentar ganhar uns centímetros a mais. Mas 98, acho que é 98 quilos para 1,78, né, se não me engano. Tá pouco para ele, tá? Ele não tá muito volumoso perto desses caras. E assim, vamos ser sinceros, esse show não estava muito difícil. E ele nem conseguiu se classificar para o Olímpia. No Olímpia, com esse físico que ele tem aqui, embora seja um físico muito estético, não vai dar para ele. Ele dificilmente vai ficar entre os 10 primeiros. Vai faltar volume para ele, porque já tá no limite de peso, né? Ele vai precisar pousar melhor e tal, mas se ele fizer as poses melhor ali, não vai dar. Para mim, eu acho que ele é open, tá? O grande problema é que ele na verdade, ele tá no limbo entre a Classic Physique e a Open. Porque na Classic Physique ele fica pequeno, e na Open ele... na Classic Physique o limite de peso dele deixa ele pequeno, e mesmo no peso dele original, né, que ele tava pesando algumas semanas atrás, meses atrás, 100 e poucos quilos, ele ainda era pequeno para Open. Então ele tá entre essas duas categorias, né? Se o limite de peso da Classic Physique fosse maior, esse cara teria mais chance, né? E não só para ele, eu acho que todo mundo para todas as estaturas, o limite de peso deveria ser maior. Porque a gente vê, o Ramon tem dificuldade de bater o peso, ele poderia ter um físico muito melhor. O Urs, me falaram aí nos comentários que ainda tem uma margenzinha, mas eu tenho certeza, no off-season que ele tá fazendo agora, se ele tivesse um limite de peso melhor, ele apresentaria um físico muito melhor. Huff Diesel também conseguiria apresentar um físico muito melhor. O Brian Wansley conseguiria apresentar um físico muito melhor sem se prejudicar, né? Sem se esforçar tanto. Na verdade, ele se esforça muito mais para conseguir bater o limite de peso atual hoje do que se o limite fosse um pouco maior. E os atletas que têm uma linha muito bonita, muito boa, né? Que estão na Open e não conseguem colocar muita massa muscular, poderiam até competir na Classic Physique também. Eu não acho que hoje assim, o limite da Classic é para não competir com a Open. Eu acho que está um limite muito distante ainda um Classic Physique de um Open. Eles poderiam aumentar esse limite de peso aí. Bom, é isso. Não chamar esse cara aí de Dino francês. Sim, o Ramon é muito melhor do que ele, tá? Não tem como comparar. O Ramon competindo com ele não tem chance, tá certo? Então, assim, embora esse cara seja mais tem uma linha mais bonita que o do Ramon, tá? Esteticamente, eu prefiro o físico dele do que o do Ramon, mas isso é uma questão de opinião, tá? Bom, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.